Amém, Senhor. Muito bem, queridos, a gente vai dar continuidade à nossa série no Saltério. Hoje nós chegamos no Salmo 62. Vários títulos se encaixam aqui ao Salmo 62. A gente poderia pensar como alivia a pressão e o estresse, como uma fé inabalável, ou até mesmo como toda a minha esperança em Deus. Dentre pelo menos essas três opções, eu escolhi a última, toda a minha esperança em Deus. É o título, então, do nosso estudo desta manhã do Salmo 62. Vamos fazer a leitura do texto bíblico? Diz assim, verso 1. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre segura. Jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão o homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo, de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, toda a minha esperança em Deus. Esse salmo ele foi composto num contexto de bastante estresse, num contexto de bastante pressão. Davi ele está passando por uma tensão emocional muito grande devido aos seus opositores, devido a tudo aquilo que está acontecendo com ele. E o que está acontecendo com Davi? Ele está sofrendo uma tentativa de golpe. Um dos seus filhos, nós já falamos sobre isso na semana passada, Absalão, revoltado com a ausência do pai no ambiente familiar, revoltado com a negligência, com o distanciamento do pai perante a todas as tragédias e os problemas que estão acontecendo dentro da casa do próprio rei Davi, quando Aminon ele estupra a sua meia-irmã Tamar, e o pai, o rei Davi, ele fica indiferente, ele fica ausente, ele fica distante de tudo o que aconteceu, e Absalão, então, revoltado, ele começa a levantar e a encorajar milicianos, vamos dizer assim, pessoas que estavam descontentes dentro do reinado de Davi, e ele começa então a pegar essas pessoas e formar como que uma milícia, justamente para tentar destruir ou destituir o seu pai e o rei Davi
do trono. Então, se você pegar os versículos 3 e 4 do nosso texto base, você vai perceber que isso se encaixa muito bem dentro daquilo que eu acabei de falar. Repetindo o verso 3. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Olha que interessante. Então as pessoas estão tentando destituir Davi do trono. Aqui ele chama de ataques, tá certo? E como que é a situação emocional que Davi se encontra? Ele diz: eu estou como que um muro inclinado, ou estou como que uma cerca que está prestes a cair. Como que aquela cerca que às vezes já está pendendo para um lado e você vai lá, só dá um empurrãozinho ou um chute e ela termina de cair, porque ela já está capengando, ela já está instável. Essa é a situação de Davi. Por isso, no versículo 4, ele continua: todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Que posição é essa? Davi, ele é rei. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Então é importante que você tenha em mente dois dos adjetivos que Davi ele vai utilizar aqui. Ele diz: eu me sinto como que um muro inclinado. Já está caindo aos pouquinhos e vai terminar de desabar a qualquer momento. Ou ainda, eu estou como que uma cerca que está prestes a cair. Essa é a situação praticamente de impotência, de agonia que Davi está passando diante de tudo o que está acontecendo com ele. Se não bastasse tudo isso, aquelas pessoas que estão tentando derrubá-lo, Davi ele diz: olha, são pessoas próximas a mim. E como que a gente sabe que são pessoas próximas a ele? Porque na frente de Davi são pessoas que de certa forma falam palavras boas, agradáveis. Mas quando Davi vira as costas, são pessoas que estão trazendo palavras de maldição sobre a vida de Davi. Gente do círculo íntimo de Davi, gente que tem acesso ao rei. Gente que tem prazer na mentira. Na frente do rei fala uma coisa, mas quando o rei vira as costas, são palavras de maldição. São palavras maldosas, são palavras maliciosas para com o rei. Então, irmãos, é maravilhoso quando a gente estuda a estrutura do Salmo 62 e a gente vai perceber que diante de contextos de extrema vulnerabilidade, quando a gente está para baixo, quando muitas vezes nós estamos cabisbaixos, nós vamos até Deus como nosso alto refúgio, como nosso socorro, e Deus começa a nos elevar. Deus começa a nos tirar do chão, ou muitas vezes a nos tirar do fundo do poço, e Deus vai nos elevando aos pouquinhos, na medida que nós vamos buscando e confiando nele cada vez mais. Deus somente não vai nos elevando, Deus vai revigorando a nossa alma, Deus vai reavivando o nosso espírito, na medida que nós aprendemos a descansar em Deus. E é justamente aqui o que vai acontecer no Salmo 62. A gente vai perceber que a confiança de Davi em Deus, ela vai aumentando de forma gradativa. Ele estava como que um muro caído, como que um muro que estava desabando, como que uma cerca que estava prestes a cair. Mas na medida que ele busca confiança e força em Deus, Deus vai o ajustando, Deus vai o elevando aos poucos. E quando a gente passa por situações assim semelhantes, é maravilhoso. Isso só acontece com quem busca refúgio e coloca toda a sua fé e confiança em Deus. Tem dia que parece que a gente não está aguentando ver gente na frente. Tem dia que parece que a nossa esperança ela é mínima. Tem dia que parece que a gente só vê escuro, a gente só vê abatimento, parece que a gente não vê uma solução para o nosso problema. Mas ainda assim a gente não perde a fé.
A gente não permite que o inimigo ele rompa o escudo da fé ou venha nos destruir. Apesar muitas vezes do estado de agonia, de desespero, de vulnerabilidade, a nossa fé mantém a nossa confiança e esperança em Deus. E aos poucos Deus ele vai nos revigorando, ele vai nos reanimando. É o que está acontecendo aqui no Salmo 62. E Davi ele compartilha um segredo conosco aqui nesse salmo. O segredo está lá no versículo de número 1. Esse segredo Davi aprendeu sozinho. Ele aprendeu sozinho descansando em Deus. Versículo 1 diz: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. O que Davi aprendeu sozinho? Qual é o segredo que Davi aqui nos ensina no versículo de número 1? Descansar em Deus, diante dos contextos de vulnerabilidade da nossa vida. E só consegue descansar em Deus quem de fato confia em Deus. Se a nossa fé não for boa, autêntica o suficiente para aprendermos a descansar e a confiar em Deus em contextos de vulnerabilidade, não vai funcionar, não vai dar certo. E por isso que no versículo de número 5, Davi ele vai repetir essa fórmula do sucesso. Descanse somente em Deus, ó minha alma. E não somente isso, se a gente pegar o versículo de número 8, depois que Davi nos conta a fórmula de sucesso diante de contextos de vulnerabilidade, no versículo 8 ele está encorajando outras pessoas a se beneficiarem do que está acontecendo também com Davi. Versículo 8, confie nele em todos os momentos, ó povo. Davi ele foi amparado, ele foi socorrido por Deus num contexto de vulnerabilidade e agora ele está encorajando o povo a buscar o Deus da maneira como ele estava buscando e a confiar em Deus na maneira como ele estava confiando. Ele é minha rocha firme, o meu refúgio. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio, está dizendo Davi ao povo. Então, basicamente, essa é a estrutura, a título de introdução aqui do Salmo de número 62. Eu peço que, para facilitar o seu entendimento, para você acompanhar o contexto histórico de Davi, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 5, 2 de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Aqui Davi está fugindo da fúria do seu do seu filho Absalão. Diz assim o texto a partir do verso 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gerá, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda da elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu vá e corte-lhe a cabeça. Mas o rei disse: que é que você tem com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue,
procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixo-no em paz. Que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e retribua com o meu bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram-me pela estrada. Enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra, o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino, e lá eles puderam descansar. Então, o que está acontecendo? Davi, ele foge de Absalão. Absalão, filho de Davi, está revoltado com o próprio pai. Ele monta uma espécie de milicianos para destituir o pai do poder, do trono de Israel. E o que Davi está fazendo? Ele está fugindo. Ele está justamente saindo ou tentando fugir da fúria do seu irmão, do seu filho. Então, quando ele chega numa cidade chamada Baurim, tem um homem ali da clã de Saul que reconhece Davi e fica furioso, fica revoltado. Por quê? Porque ele era adepto ou simpatizante de Saul. E ele começa a chamar a Davi, o rei, de assassino, começar a chamar Davi de bandido. Tudo que está acontecendo contigo, ó rei, foi por causa daquilo que você fez contra o nosso senhor Saul. Agora, o mal que você fez para com Saul, Deus está retribuindo e está, de certa forma, trazendo maldição sobre a sua vida. E o cara começa a jogar pedra, o cara começa a jogar barro em Davi, nos conselheiros de Davi. E diz o texto que os soldados de Davi estão ao seu redor e aquele cara ele está destemido, ele não quer saber. Ele encara o rei, os soldados do rei, os conselheiros do rei e começa a jogar pedra e a proferir essas palavras de maldição contra Davi e a chamá-lo de assassino e também de bandido. Irmãos, isso aqui está acontecendo com o rei. Ele está recebendo a fúria do seu filho Absalão e ele está recebendo a revolta de um homem chamado Simei, que era aliado do antigo rei, o rei Saul. E ele começa a declarar que o reino que Deus confiou a Davi não é mais de Davi. Segundo Simei, agora Deus escolheu Absalão, filho de Davi, no lugar dele. E Davi está tendo que lidar com essa situação. E daí quando a gente olha para a biografia de Davi, não há dúvida que Davi foi um homem forte, que Davi foi um homem valente, que Davi foi um homem destemido. Diz a palavra de Deus que quando o pai de Davi pede que ele vá até o lugar em que os israelitas estavam confrontando, os hebreus estavam lutando, ou prestes a lutar com os filisteus diante do gigante Golias, eles estavam ali há vários dias, exército com exército, frente a frente, e Golias estava intimidando, esperando alguém do povo de Israel que se levantasse para duelar contra ele, e ninguém queria. E Davi, ele chega dentro daquele contexto, ele procura saber o que estava acontecendo e daí ele se coloca à disposição para enfrentar o gigante Golias. Numa outra ocasião, a palavra de Deus vai nos dizer, em 1 de Samuel, capítulo 17, a partir de 34, Davi relatando a Samuel, ele diz, olha, eu cuido das ovelhas do meu pai. E diante desse processo de cuidar das ovelhas do meu pai, eu já me deparei com ursos ou até mesmo com leões que estavam abocanhando as ovelhas do meu pai. E eu fui lá e tirei as ovelhas das garras dos leões, das garras dos ursos. E não somente isso, eu os matei com as minhas próprias mãos ou utilizando apenas o cajado de pastor.
Então a história, a biografia de Davi nos conta que em muitos momentos ele foi um homem forte, um homem valente, um homem destemido. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque homens fortes e destemidos, eles também estão sujeitos a passarem por momentos de grande vulnerabilidade. Homens corajosos, homens ousados, em algum momento da vida, eles vão estar instáveis, eles vão estar inseguros, eles vão estar numa situação como que sem chão. Por uma razão muito óbvia e simples, porque nós somos seres humanos. E nós não somos tão fortes o quanto nós pensamos. Isso aconteceu com Davi também. O homem que enfrentou o gigante, que enfrentou o urso, que enfrentou leões, agora ele está vulnerável diante da ameaça do seu filho e diante das maldições de Simei, revoltado com a ascensão de Davi ao trono de Israel. Só que o que a gente viu aqui na leitura foi um Davi equilibrado, foi um Davi sensato, foi um Davi centrado. Ele não está desejando o mal do seu opositor em momento algum. Simei está proferindo essas palavras de maldição, está tirando pedras, está revoltado, chamando Davi de bandido e de assassino, e Davi ele continua centrado, Davi ele continua equilibrado. Um dos homens de Davi, inclusive, ele diz, vamos resolver logo esse problema aí, vamos degolar, vamos cortar a cabeça de Simei, e fica tudo certo, rei, seus soldados estão aqui, você está protegido, resolve o teu problema. E Davi, equilibrado, ele diz, não, talvez as palavras que esse homem esteja se referindo a mim, talvez de alguma forma Deus esteja usando a vida deste homem, e se Deus permitiu, eu vou continuar confiando em Deus. Principalmente quando a gente tem força e capacidade, irmãos. É comum, diante de momentos de vulnerabilidade, a gente querer usar a nossa força, a nossa capacidade, a nossa influência, o nosso poder. Davi poderia fazer isso. Mas ele continuou centrado. Ele continuou equilibrado. Isso nos ensina muito sobre como nós devemos e precisamos agir muitas vezes em contextos de grande pressão, de estresse, de vulnerabilidade e assim por diante. Então, qual é a estrutura aqui do Salmo 62? Ele pode ser dividido, esses 12 versículos, em pares de versículos, ou seja, de 2 em 2, 1 a 2, de 2 a 4, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12. Ou ele pode ser dividido também em 3 estrofes. Eu vou dividir aqui em 3 estrofes, os 4 primeiros versículos, depois de 5 a 8 e de 9 a 12. Então, nos 4 primeiros versículos do Salmo 62, o que a gente aprende aqui? A quietude sob pressão. Quietude sob pressão. Se você perceber, os 2 primeiros versículos, eles vão ser repetidos quando começa a segunda estrofe, no versículo de número 5. Então, na segunda estrofe, Davi, ele vai introduzir com as palavras que ele começa o Salmo, em que ele declara a sua plena, total confiança e dependência em Deus. Isso é importante, porque diante de tudo que Davi está passando, isso tem um ensinamento bastante pedagógico para a gente. Diante da fúria de Absalão, que está tentando usurpar o trono do pai, diante da revolta de Simei, que está amaldiçoando o rei, atirando pedras, atirando barros, a pergunta importante que nós precisamos fazer, diante de grande pressão, diante de grande agonia, diante de grande instabilidade e revolta, qual foi a atitude de Davi? Como que Davi reagiu? O texto vai dizer,
nas palavras de Davi: a minha alma descansa somente em Deus. É assim que Davi reage. Ele não usa os seus soldados, ele não usa o seu poder, ele não usa a sua influência. Ele declara diante de tudo que está acontecendo: a minha alma, ela descansa somente em Deus. Se você pegar e for ler, principalmente as 2 primeiras estrofes, ou os 8 primeiros versículos, você vai perceber quantas vezes Davi, ele vai repetir esse tipo de declaração. Somente em Deus. O que essa declaração de Davi nos ensina? Ele entende corretamente quem nós somos. E mais do que entender quem nós somos, Davi está entendendo quem Deus ele é. O que nós somos? Não somos super-homens, não somos super-heróis, não somos tão fortes e tão valentes o quanto nós pensamos. Em muitos momentos da vida nós vamos nos deparar com situações em que estaremos instáveis, estaremos vulneráveis, estaremos inseguros, estaremos com medo. Assim somos nós. E quem é Deus? Deus, nas palavras de Davi, é uma torre segura. E por isso Davi ele declara: eu jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Está lá no versículo de número 2. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é minha torre segura, por isso jamais serei abalado. Esse jamais serei abalado, geralmente na nossa versão em português ele não aparece, mas no hebraico aqui, acrescenta-se com o abalado o muito. É como se Davi estivesse dizendo: ó, eu jamais serei muito abalado. Ou seja, ele está reconhecendo de certa forma que existe uma vulnerabilidade. Ele está reconhecendo de certa forma que existe as suas limitações do ponto de vista humano. Então ele está declarando: Deus é minha rocha, Deus é minha torre alta, e por isso eu não serei muito abalado. Então ele está reconhecendo que um pouco instável a gente pode ficar. Um pouco abalado a gente pode estar. Por quê? Porque nós somos humanos. Como aconteceu nas palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai nos ensinar justamente sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, ele vai dizer assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para com a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente
estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o que está acontecendo com Davi? Ele está reconhecendo, somente em Deus eu não serei muito abalado. E nas palavras do apóstolo Paulo, no texto que a gente leu, ele reconhece que em alguns momentos nós poderemos estar entristecidos, abatidos, abalados, mas jamais seremos destruídos. O nosso corpo exterior, ele pode até mesmo sofrer as marcas das angústias, do estresse, das agonias. De certa forma, ele pode sofrer os reflexos desse sofrimento. Mas ele diz, mesmo que o homem exterior esteja sujeito a isso, o homem interior, ele vai sendo renovado a cada dia pelo Senhor. E é o que está acontecendo no Salmo 62, é o que está acontecendo aqui com Davi. Se você pegar no versículo 6, quando ele vai repetir a declaração do versículo 2, ele diz, somente ele é a rocha que me salva, ele é minha torre alta, não serei abalado. No versículo 6, o muito já não existe mais. No 2 ele diz, não serei muito abalado. No 6 ele já tirou esse muito. Ele só declara, não serei abalado. Porque Deus está o elevando. Deus está derramando misericórdia, bondade para com a vida de Davi. E Deus está tirando a instabilidade do seu coração e está lhe colocando sobre um porto seguro. Irmãos, Davi aqui é enfático quando ele afirma que somente a sua fé está somente em Deus. Somente em Deus. Por que é importante nós termos isso em mente? Tem gente que quando está vulnerável, coloca a sua fé em Deus, só que em mais alguma coisa. No fundo, a gente declara que confia em Deus. Mas além de confiar em Deus, a gente coloca a nossa fé também em outras coisas. Se o cara está com problema financeiro, ele ora, ele entrega diante de Deus. Mas ao mesmo tempo ele está confiando em outras coisas. A segunda-feira eu vou lá no banco, eu vou pedir um empréstimo, eu vou lá na financeira, e se Deus quiser, eles vão me conceder um empréstimo e a porta vai se abrir. Ou o cara confia num amigo, ele confia no patrão, ele confia num parente. Então, em muitos casos, o que acontece é que nós colocamos um pouquinho de fé em Deus, mas colocamos a fé também em outras coisas. E Davi aqui, ele está declarando, a minha fé está somente em Deus. Irmãos, quantas vezes que Davi vai repetir essas palavras somente em Deus? Olha o versículo 1, somente em Deus. Olha o versículo 2, somente Ele é a rocha que me salva. Versículo 5, descanse somente em Deus. 6, somente Ele é a rocha que me salva. No 7 ele traz a mesma ideia, a minha salvação depende somente de Deus. E por isso, no 8, confie nele em todos os momentos da sua vida, ó povo. Essa é a certeza que Davi tem no seu coração, somente em Deus. Não é em Deus e no parente, não é em Deus e no patrão, não é em Deus e no amigo, não é em Deus e no gerente do banco lá que pode socorrer por causa da crise financeira. Não, somente em Deus.
Então, irmãos, aquele que confia em Deus de todo o seu coração, ele não precisa de algo adicional. E mesmo quando esse algo adicional não existe, ele não vai ficar abalado em hipótese alguma, porque confiar somente em Deus é mais do que o suficiente e mais do que o necessário. E daí você pode estar pensando, mas pastor, Deus não usa as pessoas ou os meios conforme Ele apraz para cumprir com a sua vontade, com o seu propósito? Sim. Deus Ele usa. Deus Ele cumpre os seus propósitos por meio das nossas vidas da maneira como Lhe apraz, como Lhe satisfaz. Os meios necessários Deus utiliza conforme a sua vontade. Isso é verdade. Mas a fé, a esperança e a confiança de Davi não estavam nesses meios. Estavam no fim. O fim é sempre Deus. Por isso ele declara: a minha salvação, a minha fé, a minha esperança, somente em Deus. É diferente do que você confiar em Deus e também no meio. Não, Deus é o fim, somente em Deus. Eu entendo que para cumprir com os propósitos de Deus, Ele pode utilizar os meios que forem necessários. Mas eu só dependo de uma coisa, do fim, que é Deus. Essa é a grande diferença. Então, quando a nossa fé é genuína, é firme em Deus, a gente não precisa de adicional, a gente não precisa de meio, a gente não precisa confiar em Deus e em mais alguma outra coisa. Isso é importante. Então a gente precisa olhar para a nossa vida, quando a gente passa por momentos de vulnerabilidade, de estresse, de tensão, de pressão, e se além de Deus a gente está colocando a nossa fé e confiança em alguma outra coisa, significa que a nossa fé ela não está muito boa. Significa que a nossa fé ela não está muito firme. Significa que a nossa fé não está muito autêntica, porque a gente não precisa confiar nos meios, somente no fim que é Deus. E por isso que Davi ele vai repetir por várias vezes somente em Deus. Por que ele vai fazer essas repetições então, irmãos? Diante de tanta pressão, diante de desespero, de agonia, de ansiedade, de estresse. E você reconhece esse perigo? E não quer ficar sem chão? Não quer ficar desestabilizado? Davi ele está entendendo isso. Irmãos, quando a gente está sob forte pressão, é muito fácil a gente fazer besteira. É muito fácil a gente confiar nos meios e a gente aumentar o nosso problema, a nossa dor, o nosso sofrimento. E Davi ele sabe desse perigo, Davi ele sabe dessa ameaça. E por isso, quando ele começa a declarar somente em Deus, sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está pregando para a sua alma, ele está pregando para o seu coração. Senhor, eu estou sob forte pressão, eu estou sob forte agonia, eu estou sob forte estresse, Senhor. Eu não quero confiar nos meios, eu só quero confiar no fim, que é o Senhor, somente no Senhor. Davi, ele está pregando então para o seu coração, ele está pregando para a sua alma. Esse é o segredo que Davi nos ensina aqui, irmãos. Somente em Deus. Somente em Deus. Guarde isso no seu coração. Quando você estiver passando por momentos extremamente difíceis, vulneráveis, que você entenda. O Filho de Deus não precisa dos meios, o Filho de Deus só precisa do fim. Somente em Deus é o que Davi nos ensina. Então, por que Davi encontrou alívio diante de tanta pressão? Diante de momentos extremamente tensos? Em primeiro lugar, porque ele esperou em Deus. Versículos 1 e 2 da estrofe primeira. Repito, a primeira estrofe são os 4 primeiros versículos. Davi encontrou alívio para sua dor porque ele esperou em Deus. Irmãos, diante de tanta tragédia,
diante da revolta de Absalão, filho do rei, diante da revolta de Simei. Davi está afirmando que confia somente em Deus. A ideia do texto bíblico aqui, irmão, somente diante de Deus a alma de Davi se cala. Irmão, sabe quando a gente está diante de tanta pressão, agonia, desespero? A gente confia em Deus, mas a gente também confia nos meios diante de tanto desespero. A gente quer uma solução rápida para o nosso problema e daí a nossa alma não se cala. Nós continuamos agitados. Nós continuamos andando de um lado para o outro. Eu não sei como que você reage diante da pressão. A Juliana aqui sabe como que eu reajo diante da pressão. Quando eu estou lá em casa, fazendo algumas coisas que ela sabe muito bem, ela já sabe que eu não estou legal. Que eu estou tenso, que eu estou pressionado, que eu estou agitado. Cada um reage de uma forma. E parece que quando surge um mar de inquietudes, quando a gente está agitado, pressionado, parece que Deus não nos é suficiente. Parece que a nossa fé é tão pequena. Tem que ter Deus e mais alguma coisa. Parece que Deus não nos é suficiente. E Davi conhecia aqui esse perigo do seu coração, por isso, irmãos, que ele começa a pregar para a sua alma somente em Deus, somente em Deus, somente em Deus. Davi tinha os soldados, Davi tinha os conselheiros, Davi ele tinha um trono, Davi ele tinha os esconderijos, ele tinha todos esses meios para superar a sua pressão, a sua agonia. Ainda assim ele declara, somente em Deus. Não é no meu esconderijo, não é nos soldados, não é nos meus conselheiros, não são nos meios, somente no fim que é Deus. Então quando Davi ele prega para a sua alma, para o seu coração, ele está lembrando e relembrando as suas palavras que são favoritas. Se você pegar o Salmo 18, versículo 2, ele vai dizer: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Se você pegar o Salmo 144, versículo 2, você vai ver palavras que também estão no Salmo 62. Salmo 144, versículo 2. Deus é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Então, quando Davi está pregando para o seu coração, queridos, ele está relembrando palavras acerca de Deus que tem lhe acompanhado durante todos os dias da sua vida. Palavras preferidas de Davi: Deus é minha rocha, Deus é minha torre alta. E aqui no Salmo 62, mais uma vez, ele vai utilizar essas palavras. Queridos, isso é extremamente importante. Quando você estiver desesperado, quando você estiver sem chão, quando você estiver agoniado, começa a pregar para o seu coração. Começa a pregar para a sua alma. Porque a tentação vai nos fazer confiar nos meios. E quando a gente começa a pregar para a nossa alma e para o nosso coração, a gente vai entender que a gente só pode e só deve confiar em Deus. Assim como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está ansioso? Não somente ore a Deus,
Mas já agradeça a Deus, porque Ele vai tomar conta do seu coração, da sua alma e da sua ansiedade. Confie em Deus. E Ele vai fazer maravilhas sobre a sua vida e vai tratar a sua crise, a sua ansiedade, a sua inquietude. Em outras palavras, pregue para a sua alma, pregue para o seu coração. Então, quando a gente confia apenas em Deus, a nossa alma ela vai se calar. A gente não vai olhar para os cimeis da vida com revolta, com ódio, com sentimento de vingança. Quando a gente confia somente em Deus, além da nossa alma se calar, a gente vai olhar para os cimeis da vida com afetos de misericórdia, é o que a gente tem estudado no Sermão da Montanha durante a nossa série aqui. Por que que Simei está fazendo isso? Por que que ele está revoltado? Por que que ele está furioso? Certamente porque ele está fora da bondade e da graça de Deus. Certamente porque ele não está amando a Deus. Então é um alvo em potencial para que possa ser alcançado pela bondade e amor, a graça de Deus. Então, diante de pessoas assim, nós somos encorajados a agirmos com afetos de misericórdia. E é o que Davi está fazendo. Ele não se revolta, ele continua equilibrado diante de tanta pressão e não desejando o mal àqueles que estão lhe maltratando. Então, primeira parte nessa estrofe aqui, a gente aprende que Davi encontrou alívio porque ele aprendeu a esperar em Deus. Somente em Deus. Não é em Deus em mais algum meio. Somente em Deus. E Deus nos convida nessa manhã a pregar para a nossa alma, para que a gente não coloque a nossa fé no meio, mas somente em Deus. Davi também aliviou a pressão aqui porque ele encarou os problemas com equilíbrio e com retidão. Versículo 3 e versículo 4, que nós lemos, vai falar sobre a postura dos seus inimigos. Estão lhe atacando, estão aproveitando porque Davi está como que um muro inclinado, ou como que uma cerca que está prestes a cair. Eles estão aproveitando da fragilidade de Davi para destruí-lo. Irmãos, o mal ele gosta de competição. E o mal ele não tem nenhum tipo de compaixão. O mal ele não tem dó. O mal ele não tem piedade. E o mal é atraído por aquilo que é fraco. Para ter o trabalho somente de empurrar aquilo que já está caído. Como que um bêbado que já está traçando as pernas. Pode chegar um cara com maldade, somente com 2 dedinhos e fazer isso aqui, ó. O bêbado vai tombar. O mal ele gosta disso, o mal é atraído por aquilo que é fraco, porque ele não tem nenhum tipo de dó, de piedade ou de compaixão. E é o que está acontecendo com Davi. Eles estão percebendo que ele está como que um muro caído, ou como que uma cerca que está prestes a cair, estão se aproveitando dessa situação para terminar o serviço e destruir totalmente a vida de Davi. Mas o mal não é atraído somente pelos fracos, o mal é atraído também pelos fortes. Por que pelos fortes? O mal, ele tenta acabar com a dignidade da pessoa. É o que a gente falou aqui na última mensagem ministrada na quarta-feira, na nossa série sobre o Sermão da Montanha. Por que que as pessoas justas sofriam tanto mal? Porque as pessoas ímpias e más não suportavam a dignidade desses homens justos. E tentavam, de certa forma, encontrar neles algum defeito, alguma falha. Então, os fortes também atraem aqueles que são maus, por causa da inveja. Isaías 42, versículo 3, é um texto que a gente tem usado aqui na nossa série, sobre Jesus. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante,
com fidelidade fará justiça. Tentaram de toda forma apagar e destruir a Jesus, mas não conseguiram. Então Davi aqui ele está reconhecendo os seus problemas, nos versículos 3 e 4, e ele não fica lamentando, mas ele encara os seus problemas com equilíbrio, ele encara os seus problemas com retidão, e mais do que isso, irmãos, ele joga limpo. O cara que é reto de coração e de espírito, ele joga limpo, ele não joga sujo. É o que está acontecendo com Davi. Ele poderia usar a sua força, o seu poder, a sua influência, os seus soldados para destruir com a vida dos seus opositores, mas não. Não é assim que um cristão deve agir. E é por isso que nos versículos 5 e 6, Davi, ele vai repetir o 1 e o 2. Ele está encarando os seus problemas, relatados nos versículos 3 e 4, e ele está, ao encarar os seus problemas, jogando na perspectiva de Deus, porque ele tem convicção que somente Deus pode lhe ajudar e lhe socorrer. Olha que interessante isso. Por isso que ele começa nos versos 1 e 2 falando somente em Deus. No 3 e 4 ele começa a falar dos seus problemas, dos inimigos que estão tentando derrubar o muro que já está quase caído, a cerca prestes a cair. E daí no 5 e 6 ele começa a pregar para o seu coração, a pregar para a sua alma somente em Deus. Então se engana quem pensa, irmãos, que o tempo soluciona os problemas. Tem gente que quando tem algum ajuste para fazer, pensa assim, deixa o tempo passar, que o tempo vai curar. Esaú e Jacó, quando um roubou o direito de primogenitura do outro, Jacó ficou 20 anos fugindo da fúria do seu irmão. E nesses 20 anos, as bênçãos de Deus ficaram encolhidas na vida de Jacó. Deus só voltou a abençoá-lo quando, depois de 20 anos, ele volta para a terra e para a casa do seu irmão, se reconcilia e libera e pede o perdão para com o seu irmão. O tempo não soluciona, o tempo não cura. O que cura é o perdão, é a reconciliação. Por isso Jeremias 36, versículo 3, diz assim, talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então o que resolve não é o tempo, o que resolve é o arrependimento, é a confissão, é o perdão. Então nessa primeira parte, nessa primeira estrofe aqui, irmãos, a gente aprende justamente sobre isso. A quietude sob pressão. E diante de situações tão difíceis, irmãos, essa alma sossegada a gente só consegue em Deus, somente em Deus. Por isso que Davi ele prega para o seu coração, ele prega para a sua alma. Na segunda estrofe, que vai do 5 ao 8, a gente vai ver que essa quietude não somente é guardada no coração e na alma, mas ela vai ser repartida também. Versículos 5 e 6, se você perceber, Davi está encorajando a sua alma. É isso que eu destaquei para vocês. Vocês vão perceber que o conteúdo do 5 e o 6 é o mesmo do 1 e 2. O que muda aqui? Muda apenas a forma, o conteúdo não muda. A forma muda. Por quê? Porque agora Davi está pregando para o seu coração. Davi agora está pregando para a sua alma. Olha as diferenças que são sutis, mas importantes. Versículo 1, parte A, Davi fala, silêncio. Silêncio. Versículo 5, parte A, ele fala, fique silencioso. Então, 1A, silêncio é o conteúdo. 5A, o conteúdo permanece, mas ele muda a forma.
fique silencioso, ou seja, ele está pregando para si, para o seu coração, para a sua alma. É como se ele estivesse dizendo no versículo 1, a minha alma espera somente em Deus. Mas agora no versículo 5, parte A, ele diz, ó minha alma, espera somente em Deus. Essa é a grande diferença. O conteúdo permanece, mas a forma é modificada. Agora ele começa a pregar, ó minha alma, somente em Deus espera, ó minha alma. Por que isso é importante, irmãos? Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente viver. Teoria a gente está farto, mas o nosso problema muitas vezes é a prática. E por isso que Davi está pregando aqui para o seu coração, para a sua alma. Ele não quer falhar na prática. Ele sabe da teoria, ele sabe do conteúdo, então ele está exortando o seu coração a praticar somente em Deus e em nada mais. Nenhum problema, drama, estresse, angústia podem resistir a uma alma que está encorajada em Deus, irmãos. Nada, nada, nada. Uma alma que buscou a coragem em Deus, ela vai resistir a qualquer tipo de tribulação ou de pressão que a vida possa impor a cada um de nós. Por isso que essa declaração de Davi acontece depois da agitação dos versículos 3 e 4. Agitação diante da maldade dos seus inimigos e dos seus opositores. Diante dessa pressão que ele está vivenciando, ele encoraja a sua alma diante de Deus. A segunda mudança de estilo aqui que é importante, na primeira parte do versículo, ele troca salvação por esperança. Versículo 1 ele fala de salvação na parte B. Versículo 5, na parte B, ele fala de esperança. E a terceira diferença aqui, que é um reforço da confiança, na parte B do versículo 1 ele fala, não serei muito abalado, já expliquei isso para vocês. E na parte B do versículo 6 ele diz, não serei abalado. Porque ele já pregou ao seu coração, ele já encorajou a sua alma, e agora ele está descansando somente em Deus e tem a convicção de que ele não vai ser abalado por nada. Então Davi sabia que tão importante quanto orar, irmãos, era pregar para a sua alma, era pregar para o seu coração. Se você for ler aqui todo o Salmo 62, você vai ver que aqui Davi ele não está orando, em momento algum ele vai orar. O Salmo 62, se a gente pegar os outros dois salmos em que o 62 está dentro, se você pegar o 61 e o 63, você vai ver que Davi ele começa orando. 61, ouve o meu clamor, ó Deus. Atenta para a minha oração. O 63, Davi ele está orando, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Só que no 62, Davi ele não ora. Por que ele não ora? Porque ele entende que tão importante quanto a oração é a gente pregar para a nossa alma, é a gente pregar para o nosso coração. Por quê, irmãos? Quem espera em Deus jamais será abalado. Quem espera em Deus jamais será abalado. E a gente precisa pregar para a nossa alma para que essa convicção, essa certeza esteja cada vez mais presente na nossa vida. Então é importante. Às vezes a oração é importante. Mas às vezes o pregar para a nossa alma é tão importante quanto a oração. E essa certeza a gente precisa ter em nosso coração. Pastor, como que eu posso fazer para pregar para a minha alma? É simples. O conhecimento do conteúdo da palavra de Deus, em momentos extremos de vulnerabilidade, de pressão, de agonia e de angústia, além de orar, você vai pregar para a sua alma. Somente em Deus.
Somente em Deus. Ele é minha rocha, Ele é minha salvação, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio. Então, somente em Deus eu vou confiar. Isso é fundamental, irmãos, para que nós não tomemos decisões precipitadas, equivocadas e não façamos besteira diante das agonias e das pressões da vida. A gente precisa aprender a pregar para a nossa alma. E daí nos versículos 7 e 8, Davi, ele vai exortar o povo de Deus. Olha que importante, irmãos. As nossas experiências com Deus devem ser repartidas. Depois de Davi vomitar o desejo dos seus opositores, dele colocar para fora, nos versículos 3 e 4, agora Davi não fica mais remoendo essas coisas. O foco dele não está nos seus inimigos, nos seus opositores. O foco de Davi só está em Deus. Por isso, ele prega para a sua alma, ele tirou o foco dos seus inimigos e colocou somente em Deus. E agora, ele foi cuidado, ele foi levantado, ele foi elevado por Deus, ele foi apacentado por Deus, e por isso ele está encorajando o povo de Deus a vivenciar as mesmas experiências. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando alguém que estava no fundo do poço, quando alguém que estava no pó, quando alguém que estava num estresse, numa agonia, numa tensão tão grande, aprendeu a pregar para a sua alma e a confiar somente em Deus e foi elevado por Deus e pode servir de encorajamento, de conforto e de testemunho para outras pessoas. Olha, eu estava vivenciando uma situação semelhante que você está passando. Eu preguei para a minha alma, eu confiei somente em Deus, não nos meios, mas somente no fim que é Deus. E Deus me levantou, Deus me revigorou, Deus reanimou e reavivou a minha alma e o meu espírito. Deus me fortaleceu, cuidou da minha vida e me deu a vitória diante da pressão. É por isso que nós somos chamados para ser igrejas, irmãos. E é o que está acontecendo aqui. E daí no versículo 7... vai aparecer algo novo. Além da salvação, ele vai dizer: a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Irmãos, quando a gente está passando por momentos difíceis e a gente precisa tomar decisões ou respostas diante desses momentos, é muito mais fácil a gente comprometer a nossa honra quando a gente usa das nossas armas ou das nossas ferramentas. Davi poderia fazer isso. Ele estava cercado de conselheiros, de soldados, ele era rei de Israel. Ele poderia simplesmente falar para aquele seu aliado que estava revoltado, que pediu para cortar a cabeça de Simei: pode cortar, está incomodando? Pode cortar. Mas Davi entendeu que esse não é o caminho do cristão. E tudo que nós conquistamos fora da fonte que é Deus, ela perde o seu valor, perde o seu valor. Não adianta, irmãos, nós superarmos as tensões e agonias da vida fora de Deus, porque a gente vai perder a nossa honra, a gente vai perder a nossa dignidade, a gente vai perder o nosso nome. Por isso a palavra de Deus vai dizer em Jeremias 9, 23 e 24: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em compreender e me conhecer, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declaro o Senhor. Então, irmãos, não são as ferramentas que nós temos, mas é somente em Deus. E a última estrofe, que vai do 9 a 12, Davi nos ensina que o único poder pertence somente a Deus. Somente a Deus. Então a gente entendeu que a gente precisa, uma vez que a nossa alma foi encorajada, nós pregamos para ela, a gente precisa partilhar isso com os outros que estão vivenciando momentos semelhantes que talvez nós já passamos. E não podemos perder a nossa honra e a nossa dignidade. Devemos usar as armas espirituais. E agora, na última estrofe, ele nos ensina que o único poder pertence a Deus. Versículo 9, ele vai falar dos homens de origem humilde, não passam de um sopro, ou os de origem importante, não passam de mentira.
A ideia aqui é aquela palavra que Salomão vai utilizar em Eclesiastes, vaidade. Somos sopro, somos vapor, somos neblina, assim é a nossa vida. Então olha como a alma que está sob pressão, irmãos. É fácil cair em armadilhas, porque a gente começa a descarregar a nossa pressão em outras coisas. Não passam de mentira, pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Versículo 10, não confie na extorsão, nem ponham esperança em bens rombados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Irmãos, quando a gente está passando por pressão, é fácil a gente buscar alívio em coisas. A gente vai descarregar a pressão em outras coisas. É aí que a gente se perde na vida. É aqui que o trem descarrilha. O pecado vai tirar o seu prazer de Deus e vai colocar em coisas fúteis e destrutivas. Irmãos, quando nós estamos nos momentos de maiores tensões em nossa vida, é quando o pecado vai querer nos dominar mais. E diante da pressão, o pecado vai fazer, descarrega nisso, ou descarrega naquilo. Como que isso tem acontecido em nossos dias, irmãos? Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Irmãos, a gente não deve temer nada em relação aos homens. Mas a gente não deve esperar nada também da parte dos homens. A nossa confiança só está em Deus, não está nos meios. Então, além de não temer os homens, a gente não deve esperar nada por parte dos homens, somente em Deus. E cuidado porque diante das pressões da vida é muito fácil a gente querer dar espaço ao pecado, às tentações, descarregar nos prazeres temporários, momentâneos. É o que Davi está aqui nos exortando a não fazer isso. Por isso ele termina nos versículos 11 e 2, escutando Deus. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. O que Davi está escutando? Que o poder pertence a Deus. Contigo também está a fidelidade. Certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então o poder está em Deus. A fidelidade está em Deus. E quem confia somente em Deus vai receber a devida retribuição de quem aprendeu a confiar somente em Deus e jamais nos meios. É o que Davi aprendeu diante dos momentos mais difíceis da sua vida, de maior tensão e de maior agonia. Somente em Deus. Deus nos convida nesta manhã a aprender que tão importante quanto a oração é aprender a pregar para a nossa alma, encorajar a nossa alma, encorajar o nosso coração, entendendo que somente em Deus. Pode vir, Rafinha, para a gente cantar. Amém, irmãos? Amém. Vamos encerrar cantando. Que Deus abençoe sua vida, lhe fortaleça. Se você está passando por um momento de tensão, de agonia, de estresse, talvez de inquietude, de desespero, que você possa aprender como aconteceu com Davi. Somente em Deus. Saia daqui nesta manhã, se você está nessa situação, pregando para a sua alma, encorajando a sua alma, entendendo que somente em Deus nós encontramos a inquietude. Pastor, eu estou agitado. Pastor, eu estou instável. Pastor, eu estou cheio de inquietude no meu coração. Eu preciso sair daqui nessa manhã entendendo somente em Deus.
Vamos cantar e depois nós vamos encerrar orando em nome de Jesus. A minha alma espera somente em Deus, pois Ele vem a minha salvação. Me der a força que me guarda, rocha que não se abala, firmada em seu amor, não temerei. Firmada em seu amor, eu viverei. Deus é minha vida, Deus é minha história, Deus é meu refúgio nos momentos de temor, Deus é meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Deus é minha vida, Deus é minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor, Deus é meu consolo, Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Nosso Deus e nosso Pai, que nós não coloquemos a nossa fé nos meios, somente no fim que é o Senhor, Pai. Por isso nos ensina, Senhor, a pregar para a nossa alma, a encorajar a nossa alma e o nosso coração, entendendo somente em Deus, somente em Deus, somente em Deus. Se alguém entrou aqui nesta manhã, Senhor, com desespero, com agonia, com crise de ansiedade, Senhor, com o coração cheio de turbulência, em nome de Jesus, que saia daqui nesta manhã restaurado, revigorado, reavivado, encorajado pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, tendo a certeza, eu só preciso de Deus. Eu não preciso me preocupar com os meios, porque o Deus que é soberano, Ele utiliza os meios conforme lhe apraz, ó Deus. E por isso eu só preciso confiar no Senhor, que é o fim, que é soberano, que é rei, que governa e que domina sobre todas as coisas, ó Pai. Por isso, Senhor, tira toda a crise de ansiedade, tira toda a instabilidade, Senhor. Tira toda a tensão do coração que talvez alguém possa estar vivenciando, algum drama emocional aqui nesta manhã, Senhor. Reaviva a alma, Senhor. Encoraja-os a confiar e a descansar somente em Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom domingo a todos, em nome de Jesus.